sozinho, né, Celso? Nunca está só, né? Boa noite a todos e a todas. É com uma imensa alegria renovada, que eu retorno ao CEAL, essa casa que tem me acolhido com muita amorosidade ao longo desses anos, em que me coloco como expositor espírita e na figura do nosso irmão Celso, que sempre generosamente tem nos convidado a estar nessa tribuna, tentando ou procurando levar o Consolador prometido pelo Cristo, que é o Espiritismo, da melhor forma possível, que eu consiga alcançar, da forma mais leve, da forma mais expansiva, da forma que seja mais fiel àquilo que realmente eu estou compreendendo. E como dependo do meu nível de conhecimento, é óbvio que o que eu passo é a partir do meu nível de entendimento. Então, por isso que eu sempre recomendo que vocês procurem estudar e ir na fonte, porque aí a depender do entendimento que vocês já tenham, do nível de crescimento evolutivo que vocês possuam, vocês vão compreender de uma forma diferente daquela que eu estou compreendendo. Então essa é a primeira dica dessa nossa exposição da noite, e ela é a primeira do ano. Eu tive o prazer de fazer a última palestra do ano, no dia 30 de dezembro de 2019, que foi na Casa Espírita Maria Dolores, e que é aqui próximo de vocês. Foi a primeira vez que eu estive lá, e foi uma imensa alegria estar ali no centro com poucas pessoas, mas o processo de estar fazendo um trabalho, mesmo que ele seja mínimo, dentro daquilo que a gente pode alcançar, e que às vezes a gente não alcança pelas comodidades, pelas zonas de conforto, que nós mesmos nos encontramos, a gente sente uma imensa paz, uma imensa gratidão por estar nessa vida, escolhendo, pelo menos, estar servindo de alguma forma aquilo que o Cristo nos propõe. Porque esse é o princípio básico, o meu propósito de vida nessa existência não é outro senão melhorar-me. E a gente às vezes se perde na encarnação porque não temos um sentido existencial e não temos um propósito de vida. Então é importante que todos vocês, o ano se inicia, 2020, são novas páginas de dias que vocês podem impregnar ou colocar a sua impressão da melhor forma possível nos dias que se sucederão. Mas esses dias serão melhores ou piores a depender das escolhas que vocês façam. Não existe crise. A crise lá fora é um reflexo da crise que está interna em cada um de vocês. Vocês podem perceber que o país ele pode passar por vários momentos socioeconômicos, mas tem pessoas que nunca vão junto com aquelas crises que levam para o menos, porque elas estão vibrando internamente num movimento de pulsão para a vida, uma pulsão do mais, levando sempre para a abundância e para a prosperidade, que é o que eu acredito. Nós somos filhos da bem-aventurança, e como filhos da bem-aventurança, a gente não pode viver privação nem escassez. Todos devemos viver, no mínimo, uma vida com o conforto mínimo da subsistência, o direito de ter uma boa moradia, o direito de ir e vir de forma confortável. Então, quando vocês percebem pessoas passando por muita privação, a gente tem que olhar o que é que elas estão escolhendo para a vida delas, que está fazendo elas sintonizar com a escassez e com a privação, e não com a abundância e com a prosperidade, que é o que nós devemos vibrar, porque se somos filhos da bem-aventurança, filhos do Deus perfeito, justo, onipotente, onipresente, onisciente, se nós estamos vivendo nesse nível de limitação e escassez, é porque as escolhas que façamos ou que fizemos estão sendo pautadas em alguns equívocos do entendimento da lei de amor, de justiça e caridade que o Cristo nos deixou com o seu Evangelho há 2019 anos ou 2020 anos atrás. Então, essa introdução é apenas para convocá-los a não sintonizar com o mal. O ano começa e vocês têm a oportunidade de sintonizar com a prosperidade, a abundância e a bondade, a benevolência que o Cristo nos mostrou que é possível, mesmo ele que nunca se conspurcou, mesmo ele que nunca se maculou, ele mostrou que mesmo sendo puro, é possível amar, é possível perdoar. E perdoar é o tema de hoje, que é tirado do Evangelho segundo o Espiritismo, que é do capítulo Bem-aventurados que são misericordiosos, mais especificamente o tópico Perdão das Ofensas, que foi escrito por Simeão e também por Paulo, o apóstolo, que traz essa contribuição, Paulo mesmo, que foi Saulo de Tarso, que virou Paulo. Eles vão trazer uma grande contribuição sobre o perdão das ofensas, trazendo aquela passagem de Mateus, que Jesus dizia, quando Pedro perguntou, em Mateus 18, se contra vós pecou seu irmão, vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular a sós com ele. Se vos atender,
tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Perguntou Pedro. Respondeu Jesus: Não, vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Então vocês têm aí uma proposta de perdão ad infinito, o perdão incondicional. E assim, falando do perdão, a proposta de vocês enquanto seres espirituais vivendo essa experiência do humano, o primeiro passo para que vocês consigam galgar a paz possível de ser vivida nesse nível evolutivo que nos encontramos, é que vocês se perdoem. O passo inicial para que vocês consigam encontrar um pouco de paz, eu repito, a paz possível de ser alcançada no nosso mundo de provas e expiações. Eu não estou falando a felicidade, aquela genuína dos espíritos puros, a felicidade possível, a paz possível de ser alcançada no nosso reino, ou melhor, no nosso nível evolutivo. Ela pode ser alcançada, mas a premissa básica é o auto-perdão. Não há como vocês encontrarem paz ou encontrar felicidade se vocês não se perdoam daquilo até do que vocês nem se lembram que fizeram. E assim eu vou discorrer a minha fala da noite baseado nessa máxima: perdoar as ofensas. E como Pedro perguntou a Jesus quantas vezes devo perdoar, então a premissa é 70 vezes 7 vezes, ou seja, se vocês somarem vai dar 490 vezes, mas esse termo é um número que não significa que são 490 vezes. Esse é o número que Jesus falara no momento, baseado em algumas falas do Velho Testamento. Desses números, o 7, tinham representações simbólicas que nós não vamos nos perder disso. Mas o interessante é vocês entenderem que perdoar infinitamente, ou seja, não há limite para o perdão. Mas aí eu vou fazer todo o desenvolvimento do raciocínio, que é um tema que eu gosto muito de falar, porque é algo que eu tento vivenciar em mim, que é o auto-perdão, dos meus delitos, dos meus equívocos, das mazelas que eu ainda possuo. Mas para o entendimento global, primeiro vamos definir o que é o perdão. O termo perdão vem do latim, que significa perdonare. Perdonare significa doar por inteiro, ou seja, pernoite, passar a noite por inteiro, percorrer, percurso, fazer o percurso na totalidade, perfurar, eu perfuro, furar totalmente. Então perdoar vem de perdonare, ou seja, doar por inteiro, seria a expressão máxima do amor. Daí a nossa fala está pautada no auto-perdão, e que vocês não conseguirão ter auto-perdão se vocês não tiverem o auto-amor. Ah, Flávio, é muita confusão para o entendimento. Numa palestra que fala apenas de perdoar as ofensas, a gente entende o tempo todo que é para perdoar o que Celso me fez, o que minha querida possa me fazer, o que qualquer um de vocês tenha recebido de desafeto ou de desamor nas convivências entre irmãos, entre parentes, entre amigos, na relação que qualquer um de vocês tem estabelecido. Não há quem viva nesse planeta, nessa realidade, que não tenha passado por dissabores nos relacionamentos. Mas não há como evoluir se nós não nos relacionamos. Só existe evolução com envolvimento. Para que nós possamos evoluir, é preciso que nós nos envolvamos, que nós nos relacionemos. É muito fácil você viver e achar que está evoluído, isolado numa montanha. O importante é você fazer retiros de isolamento, mas depois voltar para o cotidiano, para o embate diário, aqui nas vicissitudes do dia a dia, e perceber se aquilo que você conquistou nos momentos de introspecção, nos momentos de reclusão, aquilo se opera na prática, aquilo se dá no cotidiano. Daí o entendimento do auto-amor é uma premissa básica, porque ninguém pode se perdoar se não se amar. Venham comigo. Eu falei que o perdão é doar por inteiro, ou seja, amar por inteiro. O princípio básico do meu entendimento, que é o que eu tenho buscado fazer, que eu não consigo, é tentar nem me magoar. Por quê? Porque se você não se magoa, você não precisa despender esforços para ter que perdoar ninguém. Porque perdão pressupõe uma mágoa antes. Daí eu sempre tenho dito, eu já falei sobre esse tema aqui em outros momentos, a convite do Celso, mas nunca é demais repetir e falar do perdão, porque a gente precisa vivenciar isso. É o grande achado evolutivo, é trabalhar o perdão, porque nós, espíritos ainda no nível de provas e expiações, nos magoamos o tempo todo, e temos muita culpa. São esses dois grandes
sentimentos que permeiam as nossas vidas, a culpa e a mágoa. São duas grandes manifestações do orgulho, que a gente pode desdobrar, que o orgulho e o egoísmo é a mãe e a chaga da humanidade, como está no Evangelho, e desse orgulho e egoísmo se desdobram muitas outras condições. Então, na perspectiva do movimento do alto amor, a gente precisa entender que a gente precisa se perdoar primeiro. Para que nós possamos nos perdoar, isso denota que precisa que nos amemos. Quando Cristo disse: amarás a teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ele inclui vocês em primeiro lugar, porque vocês não conseguirão amar ao próximo se não tiverem como amar a vocês próprios, e nós muitas vezes não nos amamos. Eu podia fazer uma digressão imensa aqui, demonstrando por que nós nos amamos. Pequenas coisas eu posso trazer. Quando vocês não escolhem leituras edificantes para trazer valores morais à sua existência, vocês não estão se amando. Quando vocês não estão se cuidando daquilo que vocês estão ingerindo de alimentos, de bebida, isso denota um desamor. Quando vocês não estão se preocupando em fazer o silêncio interior para meditar, para olhar para dentro, fazer o mergulho interior, vocês não estão se amando. Quando vocês não estão zelando pelos pensamentos que vocês estão irradiando, pelas relações que vocês estão estabelecendo, pelos níveis de padrão evolutivo, às vezes sintonizado com a maledicência, com a inveja, com a cobiça, com a ganância, isso tudo lhe leva para o menos, ou seja, lhe leva para um movimento de desamor, de falta de amor por vocês, porque o amor por vocês levaria vocês para o trabalho do autoencontro, o trabalho do autoconhecimento, o trabalho da autorrealização, o trabalho para a edificação de valores morais que nós temos em latência, mas nós preferimos sintonizar com as mazelas do que com aquilo que é possível ser cultivado para que seja integrado no ser espiritual que somos. A dificuldade que nós temos de fazer uma frequência sistemática a grupos de autoconhecimento, ao engajamento nos trabalhos voluntários nas casas espíritas, que lhes dariam a base de sustentação do reparo dos delitos que todos aqui praticaram, e pelo bem que vocês possam fazer, vocês vão diminuindo e abrandando a multidão de pecados, que eu boto entre aspas para dizer o que é o pecado, do que está lá na passagem de Mateus, quando Pedro pergunta. O pecado vem de um sentido armátia, que é errar o alvo. Então, quando a gente fala de pecado, o pecado judaico-cristão que nós estamos acostumados é do equívoco de um Deus que pune, que castiga, e nós devemos tirar do nosso inconsciente pessoal e do inconsciente coletivo essa imagem do Deus punitivo, antropomórfico, que julga, condena, que bota você para poder arder no mármore do inferno. Esse Deus não é o Deus que nós acreditamos dentro da doutrina espírita, e muita gente vive ainda nessa vibração. Tem muitas denominações religiosas que usam esse Deus punitivo para coagir, para extorquir muitas vezes, para poder amedrontar as pessoas, e tem gente que precisa disso. Tem pessoas que não iriam entender o espiritismo, e aí por isso que tudo que está aí está ok, a gente não critica nem julga, tudo é válido, porque tem níveis de consciência diferenciados, e pelos níveis de consciência diferenciados existem as mais variadas formas de expressão religiosa, ou de filosofias, ou de entendimento da realidade, não é, Celso? Porque se são pessoas distintas no nível de compreensão, imagine o que seria da pera se todos só gostassem da maçã. Coitada da pera, da tangerina, da uva. É óbvio que a diversidade faz parte da nossa realidade. Então, as religiões estão aí porque elas contemplam os níveis evolutivos os mais variados, e todas elas levam para Deus. Por mais que tenham movimentos, às vezes, dogmáticos, não muito condizentes com o princípio no que nós acreditamos, nós entendemos que é necessário, às vezes, haver esse nível de vibração, porque a gente não pode tirar, não pode deixar de reconhecer o grande trabalho que as religiões neopentecostais e as religiões evangélicas fazem de resgate dos usuários de droga, dos trabalhos de rua, levando pessoas que jamais iriam compreender a doutrina espírita, e que lá no entendimento de um Deus coercitivo, de um Deus que castiga, se você não vier para aceitar Jesus, você vai arder no mármore do inferno, se você está nessa vida de droga, a única saída que você terá é viver longe do divino, viver longe do paraíso. A pessoa, por medo, ela adere o chamado e depois ela cria consciência, mas pelo menos recupera essas pessoas. Então, por isso que a gente não julga e não condena nada. Tudo é lícito, mas nem tudo nos convém, como dizia Paulo de Tarso. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém.
Então, no entendimento do pecado, o pecado é errar o alvo. Todos aqui erramos o alvo em algum momento da nossa existência. O problema não está em errar o alvo. Você erra, eu erro, ela erra, ele erra, Celso erra o tempo todo. O que tem de diferença é o acolhimento do erro, a assunção de que ainda estamos nesse nível de equívoco, e a partir dali o arrependimento, e através do arrependimento a reconciliação com vocês próprios, e depois o reparo diante da lei de causa e efeito, de ação e reação, a lei de possibilidades que a gente hoje está inserido, que são imensas possibilidades de reajuste com a consciência de culpa quando vocês lá atrás cometeram algum delito. E quem dentre vós não tiver em pecado, ou seja, errado o alvo, que atire a primeira pedra. Quem de vocês não tiver se equivocado, atire a primeira pedra. Quem se arvorará a atirar a pedra, se nem lá na passagem com a mulher adúltera, que o Cristo evocava o amor do Pai, que ele veio, ele era o médio de Deus, mas não poderia contrariar as leis de Moisés, porque senão ele seria tido como um falso profeta. Mas ao mesmo tempo, ele não poderia contrariar as leis do Pai, que são as leis de amor. Ele se sentiu numa situação que qualquer um de nós talvez não conseguíssemos sair desse processo de chamado, entre aspas, sinuca de bico, né? Quem joga sinuca sabe quando a bola fica, né? Você não tem como botar ela. Jesus estava numa verdadeira sinuca de bico. Só que como ele era o Cristo, o ungido, o Espírito puro que passou por aqui, ele olha para todos aquela turma ensandecida de judeus, e que tinham pautado os seus aprendizados nas leis de Moisés, e portanto eles tinham que fazer cumprir a lei. E aí, mestre, faz o quê? Essa mulher se corrompeu, e ele olha para todos e se abaixa na areia, e que parece que alguns autores dizem que ele escrevia cada mazela de cada um daqueles que estavam em volta, e à medida que ele olhou para a lei, escreveu alguma coisa que não está nas escrituras, mas são os bastidores do mundo espiritual que nos trazem essas informações. Ele dizia que aquele dentre vós que não estiver em pecado, ou se é equivocado, ou não tiver errado o alvo, já estou trazendo pecado sempre com essa tradução, para a gente tirar da nossa imagem esse negócio de pecado, judaico-cristão, que nós carregamos muito forte, impregnados no movimento espírita. Aquele que não estiver se equivocado, errado o alvo, que atire a primeira pedra. Quem disse que alguém atirou pedra? Ninguém teve coragem de atirar pedra. Por quê? Porque eles reconheciam a moral do Cristo, um homem que nunca se corrompeu, falando de um lugar de propriedade, assim, quem são vocês? Para poder condenar essa jovem que se equivocou, mas quando ela se equivoca, alguém também ajudou ela no equívoco. Quando a mulher trai, ela não trai sozinha, ela traiu porque teve um homem, mas a sociedade patriarcal protegia o homem e queria apedrejar a mulher. Por que isso? Então Jesus diz, quem dentre vós não tivesse equivocado, atire a primeira pedra. E ninguém se ousou, desde os mais velhos que começaram a sair, porque teriam mais equívocos, até os mais moços, que foram se retirando. E ele deixou a praça vazia, ele disse assim, pois bem, mulher, ninguém te condena, eu também não te condeno, vais e não tornes a pecar, vais e não tornes a errar o alvo. Mas a pessoa significa que não vai errar mais o alvo? Não, a vida é feita de ensaio e aprendizado. Todo mundo ensaia e aprende, e à medida que vocês vão ensaiando e aprendendo, vocês vão incorporando valores. Assim a criança, quando vai para a escola, ela erra na tabuada, repete, ensaia novamente, aprende e integra aquele saber. Depois ela não esquece, ela já introjetou aquele conhecimento. Isso no conhecimento intelectivo, intelectual, mas eu estou falando de valores morais. Assim também são os valores morais. O aprendizado do equívoco se dá a partir de verdadeiros ensaios de repetição de equívocos, até que chegamos no momento que aquilo já é integrado, já não precisa de esforço da sua parte, da dela ou da minha, para poder não viver aquele delito, para não transgredir. Esse movimento de construção, ele se dá ao longo de sucessivas existências, e que a depender das escolhas que vocês façam, pode durar maior tempo ou menor tempo. O que vocês estão escolhendo? O que vocês escolhem para a vida de vocês? Viver no mais? Seguir o Evangelho do Cristo na medida do possível? Ou viver ainda só os prazeres do mundo, que são legítimos, mas que a gente não deveria se perder só neles, e buscar também os prazeres do céu, que são aqueles valores inalienáveis, que a traça não corrói e que o ladrão não rouba? Como seria unir as duas coisas? Viver no mundo, usufruir dos prazeres do mundo,
mas não esquecer dos bens maiores, que são os valores que ninguém poderá roubar de vocês, tendo em vista que ninguém morre. Nós somos reencarnacionistas, e por sermos reencarnacionistas, tudo aquilo que vocês adquiriram nessa vida e outras vidas está aí, em latência. Vocês podem fazer uso disso ou não, a depender das suas escolhas. Nós temos tendências, todos aqui, ele tem tendências, eu tenho tendências em algumas coisas que não são para o mais, que são coisas que me levam para o menos, e tenho também tendências do meu espírito que sou, do espírito que sou, para as coisas mais elevadas. Mas é muito mais comum de sintonizar com as coisas que nos levam para o menos, porque foi o vivido, são aquelas coisas que já foram experimentadas, e que dão os prazeres que já estão em nós, marcados no perispírito. Uma pessoa que come uma torta e depois se torna diabética, é muito difícil ela não querer comer uma torta novamente, que ela já provou o que é o prazer do doce de uma torta. Mas quem nunca provou a torta, é muito mais fácil não ter que renunciar à torta. Nós já vivemos experiências primitivas dos prazeres mais primitivos que fizeram parte da nossa escala evolutiva, mas hoje a gente está querendo buscar os prazeres do reino dos céus. Mas para alcançar esses prazeres, a gente não viveu ainda, ele está em latência. Então é mais comum que eu sintonize com a maledicência, com a concupiscência, com a lascívia, com a inveja, com a cobiça, com a ganância, com a prisão à matéria, porque nós não temos a concepção de que somos espíritos, do que nos concebermos espíritos imortais, onde poderíamos viver no corpo, sem se deixar tornarmos escravos do corpo, porque nós temos o corpo, nós não temos o espírito, mas parece que o corpo que nós temos, ele nos tem. Fazendo um trocadilho, eu tenho um corpo, mas na nossa vivência na matéria, o corpo nos tem, e esse é o grande desafio. Eu conversava ontem com o Peixinho lá no grupo, né, de curso de verão na FEB, que esse ano vai ter o tema lá, Espíritas, né, amai-vos, eis o primeiro ensino, tirado lá das obras de Kardec, e vai ser a tônica da caravana da fraternidade desse ano, um texto belíssimo, eu recomendo que vocês leiam, que André Luiz Peixinho escreveu em 11 páginas, mostrando o caminho de como podemos nos amar. E esse tema de hoje tem tudo a ver com a temática da caravana, que vai nortear muitas palestras durante esse primeiro semestre nas casas espíritas da Bahia. Então, a gente falava sobre isso, ele chamava a gente, provocava a reflexão. Se nós não nos concebemos, o grande movimento que o Espiritismo tem é fazer com que nós nos concebamos espíritos. Kardec dizia de uma forma muito mais ostensiva, que a gente não concorda tanto, o Peixinho também não concorda tanto, que devemos destruir o materialismo. A linguagem da época era essa, no movimento positivista, daquela época que ele viveu, cabia esse termo, destruir o materialismo. Nós diríamos, nós devemos transcender o materialismo e integrar o espiritualismo, independente da vertente espiritual, se espírita, se umbandista, qualquer visão de mundo espiritualista é o que nós deveríamos ter como norte da nossa vida. Só que nós vivemos no mundo nos concebendo matéria, porque nós estamos na matéria e não conseguimos nos conceber espíritos. Esse é um grande desafio, mas eu não vou entrar por essa seara, porque é um tema muito profundo para a gente poder trazer para a reflexão. Voltando, portanto, ao que nós estávamos falando. O pecado, portanto, no sentido de errar o alvo, faz parte da vida de todos nós. Mas o grande mérito está em saber que o equívoco faz parte da vida, o delito faz parte da vida, mas eu preciso entender que eu não vou me punir na culpa por ainda me equivocar, porque a culpa não lhe leva para o mais, ela lhe leva muitas vezes para a culpa tóxica, que é chamado remorso. Se lhe leva para o remorso, você já está ficando num padrão vibratório que pode levar a depressão, pode levar a um suicídio. Muitas pessoas que se matam, às vezes a base é o orgulho por algo que viveu, e muitos são também por culpa de atos que cometeu. Mas o que é a saída para tudo isso? O perdão. Se eles se perdoassem, qualquer um de vocês que cometeu um delito, perdoar não significa, primeiramente, ser conivente com o delito que vocês praticam. Eu quero dizer que a vida é feita de ensaios e aprendizado. Como é ensaio e aprendizado, significa que vocês precisam, através do delito, aprender, arrepender-se. A partir do arrependimento você repara o delito praticado e depois você vai integrar aquilo expiando, vivendo a expiação, que é o expurgo daquilo que você fez, que você transgrediu a lei. E você transgredir a lei não é porque Deus castiga ninguém, é porque você transgrediu, e a lei, ela lhe chama para um novo caminho de ajuste com ela. Por isso que a gente diz que Deus não perdoa ninguém. E quando a gente diz isso, Celso, as pessoas se assustam. Por quê?
Como é que Deus não perdoa? Mas abre, meu lindo. Por que Deus não perdoa, Flávio? Por quê? Por que Deus não perdoa? O senhor sabe, já ouviu muitas palestras minhas. Por que Ele não perdoa? Por que não perdoa? Ah, vocês estão assustados. Deus não perdoa ninguém não. Por quê? Porque ele não precisa de perdão. Por quê? Porque ele não se ofende com nada. Pronto. Perdão pressupõe mágoa antes. Imagine Deus magoado com a gente. Ele não pode se magoar. Você acha, Celso, que Deus se magoa? Ele é a causa incausada, Ele é o absoluto, Ele é a consciência suprema, Ele é o amor, na expressão de João. Deus é amor. Se Deus é o amor, como é que o amor, que já atingiu o grau da supremacia, vai ficar se magoando com os delitos que vocês praticam? Esse é o Deus que a gente não acredita, que muitas religiões professam. E através desse Deus do temor, a gente acredita no Deus do amor, não no Deus do temor. Esse Deus não perdoa ninguém, Ele ama, e por amar, Ele compreende as nossas faltas, mas diz assim: vai, meu filho, caminha, continua. Ah, mas eu caí de novo, Jesus, e daí? Levanta, a vida é isso mesmo, vamos para frente. A gente vai caminhando, mas não fica ali não, meu filho. Já percebeu que isso não lhe leva para muita paz interior, não lhe traz muita harmonia, né? Por que insiste nesse caminho? Ah, porque ainda estou vibrando nisso, ainda gosto de comer torta, a torta ainda é gostosa. Eu sou diabético, por exemplo, não é meu caso, mas ainda gosto muito de torta. Então você come, paga um preço de ter uma hiperglicemia, ou de tomar insulina e baixar a tua hipoglicemia. Você vai ter que se ajustar pela sua escolha. Você já sabe, o diagnóstico foi dado. Você continua querendo comer a torta, pague o preço por essa escolha. Assim somos nós. Nós cometemos delitos, percebemos que esses delitos nos levam para um sofrimento. Esse sofrimento a gente poderia se livrar dele fazendo novas escolhas, não repetindo, mas a gente insiste em repetir. Para Deus não tem problema, você tem a eternidade para fazer o reparo, mas isso também não nos dá o direito de achar, porque temos a eternidade, que podemos nos acomodar. Quanto mais precocemente vocês escolhem o caminho de mais leveza, de mais amor, de mais perdão, de mais alto amor, menos tempo vocês vão sofrer. Então é uma questão de bom senso. Eu prefiro escolher logo um caminho de mais leveza, de mais prosperidade, de mais consciência, de mais conexão com a proposta do Evangelho, porque quanto mais próximo eu estiver disso, menos sofrimento eu vou ter na minha vida. Só que a gente não tem essa clareza. A gente vive sofrendo na dor e no sofrimento, nesse ciclo, nessa roda de samsara na linguagem budista, encarnando e desencarnando, porque a gente fica escolhendo vivendo menos. Mas nós já temos parâmetros, e o nosso parâmetro é o Evangelho do Cristo, é a Boa Nova. Ele deixou o roteiro. Se nós seguirmos o roteiro, nós certamente gozaremos da paz possível já agora, não quando estivermos puros. Já gozaremos dessa paz possível no nível evolutivo que nos encontramos. Então, para trazer mais clareza, eu disse que a culpa é algo que nós temos intrinsecamente, é uma das grandes complexos, segundo a psicologia, e o perdão hoje não é mais uma questão de fé, não é mais uma profecia, ou melhor, uma máxima das religiões que preconizam o perdão. A psicologia, a psiquiatria, já há estudos demonstrando que quem perdoa tem uma longevidade maior, traz mais qualidade de vida, diminui o risco de infarto, diminui o risco de você ter depressão, transtorno de ansiedade. Então o perdão hoje já é discutido nas academias, não é mais uma questão de fé. Então perdoar hoje é psicoterapêutico. Nós já chamamos na internet, vocês vão ver vídeos lá, perdão terapia. O perdão terapia é a terapia do perdão. O Andrei Moreira, eu trouxe algumas obras aqui. Essa de Francisco Cajazeiras, chamada O Valor Terapêutico do Perdão. Eu trouxe de Rossandro Klinger, As 5 Faces do Perdão. Eu trouxe o livro de Andrei, Cura e Autocura. E lá ele tem um capítulo que é chamado, que eu recomendo vocês lerem, Perdão, Caminho para a Cura Integral. Eu também tenho um livro aqui que eu li e recomendo, O Perdão como Caminho e o Caminho do Perdão, de Alberto Almeida, que foi um livro maravilhoso que eu tive o prazer de ler em 2017. Eu li todo, um livro muito especial, serve como um roteiro de cura. Ele vai falar de todas as formas do perdão. E no de Andrei, ele vai trazer 3 condições. Será útil perceber que o perdão são 3 coisas muito importantes. Quais são as 3 coisas muito importantes? A decisão, a atitude e o processo. Ou seja, perdoar é uma decisão pessoal. Eu decido perdoar ou não. Mas quando você decide perdoar, não significa que você decidiu, o perdão já se estabeleceu. Ele vai trazer que depois do perdão, da decisão, vai ter atitude. É uma atitude proativa em caminho do perdão. É ação. E por fim,
ele vai dizer que a terceira etapa é um processo. O perdão é processual. E aí eu vou dizer a vocês o que não é o perdão, Letícia. O que não é o perdão? O que não é, melhor dizer o que não é, para vocês entenderem o que é o perdão. Ou seja, perdoar não significa concordar, anuir, ser leniente com equívoco. Isso não é perdoar. Perdoar não é deixar de sentir dor. Eu vou explicar. Alguém atropela alguém e esse alguém fica paraplégico. Esse alguém que ficou paraplégico vai viver numa cadeira de roda com a dor neuropática que às vezes acomete os paraplégicos. Aquela dor física não vai sanar por muito tempo, mas isso não está atrelado ao perdão. Ele pode dizer, eu lhe perdoo, você bebeu, você não devia ter feito isso, eu estou paraplégico, não vai tirar minha paraplegia, minha dor não some, mas ao mesmo tempo em mim o sentimento de mágoa, de rancor, eu não nutro mais na minha alma. Isso é o perdão. Então perdoar não é deixar de sentir dor, perdoar não é concordar com o delito, ou seja, praticou o delito, o cara pode perdoar e dizer, mas você vai ser preso. Quantas mães vão na cadeia, perdoam os assassinos dos seus filhos, dizem assim, eu te perdoo, ela já não traz mágoa, porque quem carrega mágoa, carrega lixo mental. Então perdão, terapia, significa que o beneficiado é quem perdoa. Você já viu o Papa que tomou tiro e foi lá e perdoou o cara que deu tiro nele? Ele perdoou, mas o cara teve que cumprir a pena. Não significa que ele não tem que responder às leis humanas, e também às leis divinas, que são as leis da própria consciência. Então perdoar não significa deixar de sentir dor, perdoar não significa ser conivente com o erro, ok? E nem esquecer. Né? E aí ele está bem andando. E perdoar não significa esquecer o que nos fizeram, porque está no Evangelho que tem que esquecer, mas o esquecer não é a memória, porque você só esquece se você tiver demência, de Alzheimer. Eu jamais vou esquecer o bolo que eu tomei do meu pai e minha mãe, mas eu os amo profundamente, porque a lembrança da memória, está lá registrado o bolo, mas a lembrança não apaga, não significa que eu estou com mágoa nem com rancor deles. Eu os amo e sei que o que eles fizeram foi o possível e me deram muito mais do que as palmadas que eu mereci, no meu ponto de vista, e eu agradeço as palmadas que eu recebi, porque talvez se não tivesse tomado as palmadas, eu me tornasse uma pessoa pior, e eu acho que eu sou um pouco melhor do que eu poderia ser. Ou melhor, se não tivesse tomado as palmadas, eu poderia estar muito pior do que eu sou hoje, que eu ainda não vale muita coisa não, mas eu valho um pouco mais porque eu tomei as palmadas. As palmadas talvez me fizeram ser um ser melhor. No meu ponto, eu não sou a favor da porrada, eu não estou fazendo votos de que as pessoas devem bater, mas no meu caso funcionou. Eu talvez tivesse tendências muito piores, e os castigos e as palmadas que eu recebi me amedrontaram um pouco e me fizeram caminhar um pouco para o mais. Eu sempre conto aqui as lembranças que eu tinha da tendência de ser um ladrão. Eu ia para lojas americanas, não podia ver com 10, 12 anos um som de valsa que eu abafava, eu roubava, pegava o som de valsa e comia escondido. Meu pai falava, menino ladrão, você é ladrão? Dou-me de porrada. Aí ele me tirou mal logo com bufetada na mão. Eu digo, meu Deus, meu pai, mas tem tanto aqui som de valsa, não é? Aquele negócio assim. Para as crianças, é um sofrimento, é um monte de sonho de valsa, você vai de amor, meu Deus, você entra assim, meu Deus, vou pegar para mim. Aí você vai pegando, aí você vê que não é certo, você esconde, daqui a pouco está viciado em pegar sonho de valsa. Ele cortou o mal pela raiz, de uma forma coercitiva, comigo funcionou. Mas se ele faz vista grossa, deixa pegar, vamos lá, eu podia estar hoje envolvido na Lava Jato. O ladrãozinho lá na infância já se demonstrava. Chegava na escola, eu via uma lapiseira daquela, grafite sobrando, eu não bafava dos colegas, não. Eu não pegava escondido, não. Mas se esquecia em cima da mesa, eu não sabia de quem era, eu, opa, ao invés de entregar a professora, pegava, guardava no bolso e levava para casa. Meu pai falou, quem é esse grafite? Eu lhe dei? Eu não devolva seu corno. Aí eu levava de volta e devolvi o grafite. Ele estava me ensinando, me educando a ser uma pessoa melhor. Se ele não percebe isso, mas minha mãezinha, que eu amo os dois, ele simplesmente deixaria. Muitos pais hoje estão desatentos às tendências dos filhos, porque vocês têm que ter essas premissas de que o filho até os 6, 7 anos, você tem todo o material psíquico para transformar ele. São seres espirituais que já vêm com tendências. Se você percebe a tendência e não começa a tirar o mal pela raiz, aquilo pode se aprofundar e criar raízes profundas, e a pessoa depois não consegue mais se libertar. Então, no meu caso, funcionou. Então, o que eu quero dizer é, no movimento de alto amor, de alto perdão, é preciso que vocês encontrem esse caminho do entendimento que a culpa não levará vocês a lugar nenhum. A culpa só se pode ter, porque todo mundo tem, momentaneamente cometo o delito, sinto-me culpado, passo adiante. Mas se ela se aprofunda, ela vai gerar o remorso. E o outro ponto, eu estava falando sobre a mágoa, não foi? Quando eu fiz essa digressão, vocês lembram?
Foi. Você estava falando? Foi sobre o quê? A mágoa. Mas o que da mágoa? Mágoa, quando você falou de porque Deus não perdoa. Sim, porque não se magoa nunca. Então, quem se magoa somos nós. E por que a gente se magoa? Porque a gente é orgulhoso, porque a gente é prepotente, porque a gente é vaidoso. A gente não quer ser susceptível. Nós somos muito susceptíveis, muito melindrosos. Então, algo que nos diz, nos ofende. Perdão às ofensas é justamente a premissa de você nem se magoar, porque se vocês não se magoam, vocês não têm que ter um esforço de ter que perdoar ninguém. O trabalho que eu faço hoje é esse, de não me magoar. Você vai dizer coisas para mim, ela vai dizer, a gente está suscetível, homem público, nas redes sociais, pessoas que nos detratam, falam de coisas que a gente faz, coisas que a gente faz, coisas que a gente não faz, e a gente vive naquele lugar. Mas eu pergunto, quem sou eu para não receber pedradas, se Cristo, que era puro, crucificou, teve que botar coroa de espinho, viveu a traição de Judas, foi negado por Pedro? Quem sou eu para não passar por esses dissabores da vida? Quando você vai para esse lugar, você já evita se magoar, se melindrar. Ah, me melindrei porque Celso hoje não me deu bom dia, ou não me deu boa tarde. Peraí, onde em você existe uma carência, por uma pessoa não lhe dar um bom dia, uma boa noite, você se magoa e fecha a cara para aquela pessoa. A pessoa pode estar num dia corrido, ela dá todos os dias, no dia que ela esquece, você se prende ao ato do dia que ela não está bem, mas esquece de todos os dias que ele deu bom dia, que ele foi atencioso, que ele falou com amor, com carinho. Aí a pessoa vive, todos nós vivemos na máscara, tentando representar o tempo todo, com medo de falar algo para alguém. Se alguém se magoa, isso que está por trás disso é o quê? A necessidade de ser aceito, a necessidade de ser amado. Quando você se ama, quando você se autoconhece, você não se preocupa com o julgamento do outro. O julgamento do outro é aquilo que é dele, é apenas um ponto de vista. E o que é um ponto de vista? É a vista de um ponto. Você tem um elefante, 4 cegos, um pega no rabo, vai achar que o elefante é o rabo, o outro pega na pata, vai achar que o elefante é a pata, o outro pega na tromba, vai achar que o elefante é essa tromba. Cada um tem um ponto de vista de um ponto que eles estão pegando, que não está vendo na totalidade. Todos estão tocando no elefante, mas cada um vai definir o elefante pelo ponto de vista, que no caso dos cegos não tem nem vista do toque, do que eles percebem. Então, quando as pessoas fazem isso conosco, o que elas fazem conosco cabe a elas. A nós cabe fazermos a escolha de não alinhar nem concordar com aquilo que nos falam ou que nos dizem a nosso respeito. Não ficar vulnerável à crítica alheia, no sentido de não se sentir menor ou nem se sentir maior pelo elogio ou pela crítica. Ok, é um interessante ponto de vista que você me veja desse jeito, tanto no elogio, pô Flávio, você fez uma palestra hoje brilhante, ok, gratidão por isso, mas no outro dia vai ter alguém, nossa, você estava completamente transtornado, que palestra foi aquela, eu não entendi nada. Se eu concordo com quem fez o elogio, eu estou alinhando com ele, ele me controla. Se eu alinho com quem me fez a crítica, eu me abalo, ele vai me controlar. Então você não pode ser controlado por ninguém, vocês devem ser o gestor das suas emoções. E aí o existencialista Sartre diz assim, não importa o que os outros nos façam, o que importa é o que eu faço com aquilo que nos fizeram. Você faz o que você pode, porque se você faz o que você pode, é porque está no seu nível evolutivo fazer isso com quem quer que você queira. Mas a mim, que já estou num espaço de consciência, cabe a mim não alinhar com aquilo, não sintonizar com aquilo e nem ser o efeito daquilo, para que eu não perca a minha paz. E isso me tira do lugar de mágoa. Esse é o meu trabalho. Magoar faz parte da vida. Se culpar também faz. Todo mundo que está aqui tem mágoa e tem culpa. O problema é quando a mágoa se toxifica. Quando é que a mágoa se toxifica? Ela vira o que, Letícia? Ela vira o rancor. Quando a culpa se toxifica, ela vira o que? Remorso. Quando a mágoa se toxifica, ela vira o que? Rancor. Nem rancor, nem remorso. O que seria o rancor e o remorso? Eu vou exemplificar numa imagem que vocês vão ficar bem claro. Um barco no leito do rio. Aqui é o leito do rio, caudaloso, águas profundas, ok? Quando você se magoa, eu estou ficando próximo da margem. Digamos que a margem é ali. Eu estou aqui, ó. Foi até boa essa imagem. Aqui eu estou no alto, navegando bem. Aqui, eu estou começando a tender a encalhar. Eu estou na mágoa. Quando você vai para o rancor, o barco encalha na margem do rio. E ali você precisa de terapia, você precisa de psiquiatra, remédio, um monte de recursos para lhe tirar daqui, como um barco, para poder o reboque tirar ele, trazer ele para essa margem, para esse lugar do rio, e depois jogar ele no leito do rio, voltando para o fluxo normal. Então magoar faz parte. Eu venho para cá e volto para cá, faz parte.
O que não deveria ter o rancor, que é um grau profundo de vitimização, onde a pessoa se vitimiza para ficar no lugar da autocomiseração, da autopiedade. Ele fez isso comigo, porque eu. E aí vai ter um trabalho hercúleo para ter que perdoar aquilo que fizeram, porque leva tempo para você se liberar de uma mágoa. E aí tem uma imagem também que o Rossano traz nos livros dele, que ele fala que a mágoa é um exemplo que ele dá. Vocês estão num trem aqui de Salvador, no metrô, aí a pessoa vai, você está com a garrafa de Tupperware da sua amiga que você vai entregar lá em Lauro de Freitas, você está no monocô, pegou toda a paralela, chegou na estação do Iguatemi, uma pessoa estava passando mal, vomitou na sua camisa. Uau! Quando vomitou, você está com o Tupperware na mão, você pegou a Tupperware, abriu, eu faria isso, peguei o vômito todo com a Tupperware. Lembra da Tupperware? É do seu tempo, né, Celso? Tupperware? O que é isso? Então, Tupperware é aquelas vasilhas plásticas que chamava da Tupperware, né? Que você tapa. Aí você pega aquela vasilha, tira o vômito, tampou, leva para sua colega lá em Lauro de Freitas, amiga, eu vi no metrô, vomitaram em mim, tá aqui sua Tupperware, você quer, ixi, joga isso fora, não quero isso não, com vômito, mas você liga, não quero isso não, devolve a você, você pega aquele negócio e leva para casa, guarda, chegou no Natal, você abre, dá uma cheiradinha, fecha, chega o Carnaval, você abre, o Réveillon abre, dá outra cheiradinha, fecha, você chega num Carnaval, dá uma abertura, vou pra rua, vou cheirar antes, fecha, vocês já não estão aguentando mais, né? Chegou no São João, não joguei fora não, vou guardar aquele vômito para dar uma cheiradinha. Isso é guardar mágoa. Se vocês não suportaram nem 6 meses guardando esse lixo que é o vômito, por que vocês passam a vida inteira guardando mágoas de coisas que lhe fizeram às vezes em outras vidas e que vocês trazem para essa vida e continuam de mimimi, vitimizando-se na queixa, por que isso, porque meu pai fez isso, porque minha mãe fez aquilo? Sai daí, escolha outra coisa, sai desse lugar. De quem quer que esteja vivendo isso, não importa o que seus pais lhe fizeram, o que suas mães lhe fizeram, o que seus tios lhe fizeram, o que seus irmãos lhe fizeram, o que seus professores lhe fizeram. O que importa é o que vocês vão fazer com aquilo que lhe fizeram. O que é que vocês escolhem fazer? Ficar preso na mágoa e no rancor? Ou escolhe viver o fluxo da vida, levando adiante aquilo que você pode criar, cuidando da sua criança ferida, porque normalmente é a criança que se fere, que se magoa, é a criança interior que todos temos, o Flavinho, a Leticinha, o Celcinho, todo mundo tem uma criança ferida, que viveu de sabores, eu também vivi, todo mundo viveu, mas agora eu cresci, eu sou um adulto, o que é que eu estou fazendo com a minha criança, que passou por dissabor na escola, que sofreu bullying de A, de B, de C, eu agora estou grande, eu vou ficar sendo o efeito o tempo todo daquilo que me fizeram? É isso que vocês escolhem para a vida de vocês? Uma vida medíocre? Medíocre na média? Eu escolho muito mais. Eu quero viver a bem-aventurança, a plenitude, o amor. Então, para isso é preciso que nós perdoemos-nos. Primeiro a nós mesmos, pelos delitos praticados, os equívocos cometidos, e aprendamos a perdoar os outros. Ou melhor, nem se magoar, mas já que se magoou, que todo mundo aqui já se magoou, que eu sei, perdoa para não entrar no rancor. E o perdão pressupõe a entrega do total perdão. E como eu repito, não significa esquecer, porque esquecimento é da memória. Foi esse o exemplo que eu dizia antes. Você não esquece jamais uma traição de uma mãe, ou de uma mulher, de um marido. Você não esquece jamais uma surra, uma briga com um amigo que lhe deu um monte de murro, e quebrou sua cara toda no momento de violência. Você vai lembrar daquilo até desencarnar e além da vida. Se você teve demência, ficou com Alzheimer, aí sim, esqueci. Falei, não, murro em mim, não lembro. Só se você tiver um processo demencial, você esquece momentaneamente, no corpo limitado pelas sinapses cerebrais. Mas quando sai do corpo, que volta à lucidez, você lembra, você me quebrou minha cara naquele dia, me deu uma surra, vi, volta a memória então. Mas eu lhe perdoo, significa o quê? Eu entendo, eu passei por isso na minha infância. 2 amigos meus jogando bola, não vou citar o nome deles, está gravando, e eu tenho um canal no YouTube agora, que eu estou publicando as nossas palestras lá, se vocês querem depois ver as palestras, essa eu não sei se eu vou publicar, que está sem um pedestal, mas as outras eu tenho publicado, Flávio Nery de Azevedo, podem ir lá. Eles me quebraram na porrada, numa fase da minha vida, jogando bola. A gente era garoto, 13, 14 anos, e os amigos muito legais, que eu gostava muito, mas naquele dia, jogando bola, teve um desentendimento, eles se juntaram os dois para me dar porrada, me deram um monte de murro. Eu nunca gostei de briga, nunca, sou um covarde. Eu dou um boi para não entrar numa briga, e dou uma boiada para sair dela. O pessoal diz o contrário, né? Eu dou um boi para não entrar numa briga, eu dou uma roubada para ficar nela. Eu dou um boi para não entrar numa briga,
briga e eu dou uma boiada para sair logo dela. Eu não gosto de briga, eu não gosto de confusão, eu sou frouxo. Eu sou frouxo. 1,88 m de frouxidão. Eu não gosto de agonia, de violência, nunca gostei. Então quando eles estavam me bater, me dando murro nas costas, eu digo, puxa, eu corri para sobreviver, e eles atrás de mim, eu correndo pro meu prédio, tudo de murro na cabeça, murro nas costas, pá, eu vou esquecer disso? Nunca. Mas eu tenho eles como verdadeiras pessoas queridas, estão na minha rede social, são meus amigos, conversamos às vezes pelo WhatsApp, encontro na rua, cumprimento, não há mágoa no meu coração. Quem ganha com isso? Eu. Imagine hoje, depois dos 13 anos, tomar essa surra, ficar grande olhando para o cara, ainda cultivando a mágoa. Para que isso? Quem ganha isso? É eles que me controlam. E eu me controlo até hoje. Eu sei o efeito deles que me bateram. Está vendo que não tem cabimento um negócio desse? Por isso que é muito melhor perdoar. Ali eu me magoei. Na época a mágoa se instalou. Subi, chorei, fiquei com raiva deles. No outro dia não quis falar. Ficamos quase o período da infância inteira sem conversar. Depois eu cresci. Quando eu cresci, tomei consciência, não guardei no meu coração. Aí eu falei com eles, eu mesmo, eles ficaram com vergonha de falar comigo. Eu cumprimentei, tudo bom, fulano? Como é que você está, criança, ciclano? Eles se assustaram, porque a infância inteira e a adolescência ficou sem se falar. A criança ferida, magoada. Mas quando eu me tornei um adulto, eu digo, não, eu não vou carregar isso comigo, porque são irmãos, fizeram aquilo. Eles que deviam pedir desculpa, mas eles não tiveram a habilidade de pedir desculpa, mas eu não carreguei a mágoa e voltei a falar com eles. Foi uma atitude que eu tive, de um exemplo que eu pude me recordar agora. Então, o maior movimento, quando está nas escrituras, reconcilia-te com teu irmão, para ir terminando, enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz, e para que o juiz não te entregue ao juiz, ao oficial de justiça, e para que o oficial de justiça não lhe coloque na cadeia. Numa linguagem transpessoal psicológica, vou repetir a frase: reconcilia-te com teu irmão enquanto está a caminho com ele. O reconcilia-te primeiro cabe com você. Reconcilia-te comigo mesmo primeiro, me reconcilio comigo. Você fez algo, esses colegas, eu reconcilio-me comigo. A partir da reconciliação comigo mesmo, ou seja, do meu auto perdão, porque eu cometi o delito, né? Eu fiz alguma coisa com um colega na escola e dei uma rasteira nele, e aí depois eu fico na culpa. Eu vou me reconciliar com ele, primeiro eu preciso me reconciliar comigo, porque não adianta eu ir até ele e dizer, ó, me perdoe que eu lhe dei uma rasteira, e você não lhe perdoou não. Problema dele. Eu preciso estar me perdoando do delito que eu pratiquei primeiro, aí cabe o auto perdão, eu me perdoo, porque naquele momento, Celso, eu só sabia agir assim, dando rasteiro. Estou dando exemplo, não dava rasteiro em ninguém, mas vamos supor que eu dei a rasteira no colega, aí eu fiquei grande, maiorzinho, e aí fiquei, poxa, por que eu fazia aquilo? Criei consciência, o adulto criou consciência, pô, fiquei com culpa, mas agora eu tomei consciência, eu não quero mais viver com isso dentro de mim não, eu me perdoo, porque naquela época eu só podia fazer aquilo que eu era ignorante, era impossível, mas eu quero me reconciliar com ele. Mas primeiro, para me reconciliar com ele, eu me reconciliei comigo, me auto-perdoando. A partir do auto-perdão, eu parto para ele: meu querido, eu queria lhe pedir perdão pelos delitos que eu pratiquei, lhe dando rasteira na escola, na época a gente estudou junto. Não, Flávio, eu guardo essa mágoa até hoje, meu. Aí é problema seu. Quem guarda a mágoa, guarda lixo mental. Eu já me perdoei e vim lhe pedir perdão. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Muitos eu já me reconciliei. Vamos supor que ele não quis. Aí já não é com você, é com ele. Você fez a sua parte de se reconciliar com você, se auto-perdoar, partiu para a reconciliação com o outro. O outro, digamos que ele quis se reconciliar, ok, os dois vão ganhar com isso. Ele não vai carregar mágoa e nem você vai carregar sua culpa. Ele não vai se toxificar no rancor, nem você vai se toxificar no remorso. A partir daí, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz. O juiz seria Deus, para que Deus, ou seja, a nossa própria consciência, não lhe entregue ao oficial de justiça, que são os mensageiros espirituais, aqueles mentores, os nossos anjos guardiães que nos preparam para o retorno na carne, para que eles não lhe coloquem na cadeia. A cadeia onde? O corpo físico, onde vocês têm que voltar para o corpo, ficar dentro da cadeia, para se reconciliar nas encarnações sucessivas. Essa leitura psicológica transpessoal dessa passagem: reconcilia-te com seus adversários enquanto estás a caminho com ele, para que eles não lhe entreguem ao juiz, e o juiz não lhe entregue ao oficial de justiça, e o oficial de justiça não lhe coloque na cadeia. Tenho essa leitura, por isso que reconciliar-se, ou seja, não guardar mágoa, perdoar, é o melhor caminho para a libertação das consciências, para que vocês possam alcançar a paz interior, a harmonia nessa vida possível de ser vivida nessa realidade. E nesse movimento de finalização, eu fico feliz por estar aqui na casa do André Luiz, no CEAL, nesse primeiro dia do ano, para mim, que é hoje a minha primeira palestra de inúmeras que eu farei até dezembro. Espero vê-los em alguns outros encontros, na casa de Tio Ormindo, e eu vou estar amanhã no Centro Espírita aqui pela primeira vez, Celso,
eu não sei o nome, aqui na pé da Moraria, depois da Moraria, é um centro que tem aqui, que me convidaram, eu nem conheço, perto da ladeira da Fonte Nova, um centro ali dentro. Eu vou fazer palestra lá sobre autorrealização, salvo engano, amanhã 7h30 também. E se vocês quiserem também olhar meus vídeos que eu tenho feito, eu tenho um canal no YouTube que é Flávio Neto de Azevedo, lá eu tenho publicado os vídeos antigos e os atuais, a depender da qualidade, que ficou aqui na mão das minhas amigas que fizeram essa caridade, passando de mão em mão, só Jesus na causa para saber como está o vídeo, eu vou olhar depois como ficou, a depender de como tenha ficado, eu publicarei esse também. Caso não, os próximos eu vou tentar melhorar a qualidade da gravação. Então eu agradeço a Celso mais uma vez, bem horadamente, o seu convite, Celso, sempre que possível atenderei. Agradeço a espiritualidade maior, os mentores dessa casa, a Deus e ao meu querido Mestre Jesus, por me dar a oportunidade nessa vida de usar a tribuna espírita, usar a palavra, para levar mais amor, levar mais consciência, levar mais paz, levar mais esperança para as pessoas que nos ouvem. E assim, quem sabe, eu me reconciliando comigo mesmo, eu posso um dia me reconciliar com os meus adversários e encontrar o alto perdão, perdoando aos outros, ou melhor, não me magoando, para assim eu poder viver a paz e a felicidade possível nessa realidade. Muito obrigado, muita paz.